Vamos encarar nosso teste extra. Tem alguma preferência? Faço tudo. Então, vamos lá. Bom, nossa primeira questão é integral de 0 a π sobre 2 de e elevado a seno x, cosseno x, dx. Isso aqui é adivinhação básica, né? E elevado a seno x vem de e elevado a seno x. Então você deriva, quer dizer, e elevado a seno x linha vai dar e elevado a seno x vezes a derivada de seno x, que é cosseno x. Então está pronto. Isso daqui, a primitiva disso daqui é isso. Você podia dizer, vou fazer seno x igual a u e tal, mas... Então isso daqui é igual a e elevado a seno x calculado em π sobre 2 menos calculado em 0, né? Então, e elevado a seno x em π sobre 2, o seno é 1. Então, isso daqui dá e. Em 0, o seno é 0. Então, isso daqui dá 1. Tá? No 0, o seno é 0, pronto, entendeu? Tem que... Eu nem botei, mas nas opções eu devo ter posto só E, né? Nas opções devia ter uma que era só E. Provavelmente. Faz parte da sacanagem da múltipla escolha. Dizer, isso aqui o cara vai errar e eu vou dar de presente. Mas é o preço da múltipla escolha, né? Mas possível também é muito mais difícil. Bom, 2. Então eu tenho m menor que 0 e mx duas linhas igual a f de x, com a f de R em R dada, né? Quer dizer, supostamente conhecida. Então, a questão é o que dá integral de A até B de f de x de t, x' de t, dt. Uma possibilidade é você substituir isso aqui direto, né? Então, isso daqui é a integral de A até B de mx duas linhas de t, x' de t, dt. O m pode sair, né? Quer dizer, isso aqui é igual m integral de A até B. Já vou escrever assim, x' de t, x duas linhas de t. De xt? Não, x é uma função de t. Então, onde tem f de x de t, tá isso aqui é m x duas linhas de t igual a f de x de t para todo t. Tá? Quer dizer, você tem uma força, um campo de forças, basicamente, né? Porque tá certo? Em cada ponto você tem uma força ali que só depende do ponto. O cara passou ali, ele está sob a ação daquela força. A ideia de campo é essa, né? Uma coisa que está... O campo está ali. Você passou por ali, você sofre a ação do campo. Então, se só tem essa força, então, sei lá que lei de Newton, segunda lei de Newton deve ser, né?
Você tem isso. Supondo que a massa é constante, tudo. Bom, então, você joga isso aqui e você pode dizer, bom, está aqui, substituo isso, vou ver o que dá. E aqui também é olhar e ver, né? Porque quando você deriva uma potência de x', você tem, depois que botar o x, duas linhas. Quer dizer, se você derivar x' de t ao quadrado, né, isso aqui vai dar 2 vezes x' de t vezes a derivada de x' de t, que é x 2 linhas de t. Então, se você derivar 1/2 disso, você vai ter isso que é exatamente o que está lá. Então, isso daqui é m. Então, vou botar 1/2 aqui, x' de t ao quadrado, porque quando você deriva isso daqui, você tem isso aqui. Porque é a regra da cadeia. Quando eu tenho U, né, U de T. Fiz a regra da cadeia aqui na adivinhação. Estou querendo saber de onde veio esse bicho aqui. O que eu derivei para achar isso? Derivei nada? Quando eu estou integrando, eu estou procurando alguém que eu derivo e dá isso, né? Então, eu vou tentar adivinhar. Então, como tem... Isso daqui é como se dissesse, isso aqui é U, isso daqui é um U, e esse daqui é o U'. Tem o M, U', U. Então, isso veio quando eu derivei U ao quadrado. Só que no U ao quadrado ainda tem um 2, então eu divido por 2 para dar certo. Tá legal? Faz física? Vai fazer mecânica. Isso aqui tem que estar resolvido para você. Uhum. Então, isso aqui. Então, isso aqui vai dar 1/2 de mx' de b ao quadrado menos 1/2 de m x' de a ao quadrado. Está lá na letra A. Uma outra possibilidade é você pensar que você conhece uma função cuja derivada é f. Você pode pensar para isso daqui e dizer, não, mas isso aqui é um f de alguma coisa vezes a derivada da coisa. Então, se U' é igual a f, então se eu derivar U de x de t, isso aqui vai dar a derivada de U em x de t vezes a derivada de x. Tá legal? Se eu derivar isso daqui, eu vou ter isso. Mas se eu sei, mas isso aqui, vamos dizer, serve, quer dizer, se eu tenho essa U, ou se eu hipoteticamente digo, seja U uma função cuja derivada é f. E eu sei lá pelo teorema fundamental do cálculo número 2, que se a f é uma função contínua, essa U existe. Eu posso não saber quem é, mas ela existe. Então, eu posso substituir isso aqui. Quer dizer, eu posso pensar de outra maneira e dizer, isso veio, não, isso aqui é igual a integral de
Eu derivei em relação a t, essa coisa, e agora estou integrando. Quer dizer, estou aqui integral de A até B. Quer dizer, isso é bom. Então, isso aqui veio de U de x de t. Então, isso aqui vai ser U de x de t em B menos U de x de t em A. Então, isso aqui é igual a U de x de B menos U de x de A. Tipicamente, a gente usa U' igual a menos F, porque, como a gente calculou de outra maneira, isso deu isso mesmo. Bom, isso aqui deu 1 meio de mx' de B ao quadrado menos 1 meio de x' de A ao quadrado, né? Então, isso é igual a isso. Isso expressa o fato de que o trabalho realizado, porque isso aqui é o trabalho realizado por essa força. Tá? Se pensar F como força, né? Isso aqui é a variação do espaço. Então, estou integrando a força em relação ao espaço, estou obtendo trabalho. Então, o trabalho que essa força realiza é a variação da energia cinética. Mas, ao mesmo tempo, se eu trocar de ser, na verdade, eu quero a U, tal que a derivada dela é menos F, então isso aqui troca, e aí quando eu igualo aqui, eu posso passar a parte do B para cá, a parte do A para lá, e eu fico com, aliás, a parte do A eu passo para cá, bom, e aí eu fico com U, né, vamos dizer, se eu fizesse assim, isso assim, trocava a ordem aqui, e eu ficaria com U de B mais 1 meio de m x' de B ao quadrado igual a U de A mais meio de m x' de A ao quadrado, que é a conservação da energia. Quer dizer, você teria a energia cinética, e aí você está introduzindo uma energia potencial, uma ficção, para você dizer, não, a energia cinética variou, mas ela se transformou em energia potencial. Então, a energia se conservou. Eu botei uma massa negativa para você ver que isso aí independe de... Claro, podia ser um campo elétrico, carga, alguma outra coisa, mas o fato de massa ser uma grandeza positiva não influi em nada nessa história. Então, aqui, como no enunciado eu fiz assim, a U não é a energia potencial, é menos a energia potencial. Isso aí já é a 100ª vez que a gente vê isso nesse curso. Daquelas coisas que são tão importantes que você tem que ver 1, 2, 3, 4, 5, 100 vezes, até você dizer, pô, esse negócio, peraí. Então você vai rever isso durante todo o curso de física. Todo dia vai ter conservação de energia. E essa é a mais elementarzinha. Beleza? Entendeu o quê? Aquela primeira parte que você fez chegando na cadeia, que você falou para ela. É porque eu botei isso daqui, né, porque aqui você tem, no fim você tem você está procurando uma integral de x duas linhas, x'. Então você pode ver, bom, essa é a derivada dessa. Então você pode dizer, bom, eu chamo, é uma substituição também, eu chamo x' de U, essa daqui é U',
E aí, o U', você pode ter uma tentação até de integrar por partes. Mas se você integrar por partes, vai cair em U' de novo. Né? Dá certo também se você integrar por partes. Tá? Vamos integrar por partes. Integral de x' de t, x2' de t, dt. Então, eu vou integrar essa e derivar essa. Né? Então, eu vou chamar essa aqui de U e essa de V'. Então, isso daqui vai me dar... Bom, isso veio da derivada de UV. Então, isso aqui vai me dar UV menos a integral de U'V. Pode ser rápido assim? Eu tenho que... Aos pouquinhos. Tá? Quando eu olho alguma coisa assim, que eu digo, essa daqui eu vou chamar de U, essa de V', eu digo, isso veio da derivada do produto. Né? Quando eu derivei isso daqui, me deu o V' mais o V. Então, se eu integrar dos dois lados, quer dizer, uma primitiva dessa é a soma de uma primitiva dessa com uma primitiva dessa. Só que a primitiva dessa eu tenho. Então, aqui eu boto UV igual a integral de UV' mais integral de U'V. Então, essa daqui vira UV menos essa daqui. Se essa for mais fácil, beleza. Aqui é uma situação interessante, né? Porque aqui, então eu fiz essa coisa aqui, né? Eu chamei essa de U, essa de V'. Então isso daqui é x' de t, x' de t, porque a V, né? A U' é igual a x2' de t e a V é x' de t. Então eu tenho isso daqui menos a integral de U', que é x2' de t, vezes V, que é x' de t dt. Aí você diz, pô, não adiantou nada, cheguei na mesma integral. Só que está com o sinal trocado. Então, se eu passar isso para cá, eu tenho duas vezes a integral de x2' de t, x' de t dt, igual a x' de t ao quadrado. E aí, ganhei. Melhor? Não, é porque você não derivou o suficiente. Eu disse para você que não era tão importante assim você saber derivar, você acreditou, e aí você não derivou muito. Então, você não olha para uma função e diz, isso é derivada da... Sabe aquela coisa? Você faz muita conta de cabeça e tal, e você olha e já viu o resultado. Então, também dava. Essa aqui é mais trabalhosa? Mas a outra dependeu de você olhar e ver, né? Não, tudo bem, eu acho que... a outra foi uma espécie de substituição, eu chamei de x' de U, mas de qualquer maneira você tem que saber que a integral de x, que quando você tem x, você derivou x2 sobre 2 para obter x. Tá bom? De qualquer maneira, né, essa coisa de você ter uma
uma partícula, alguma coisa, se movendo sob a ação de um campo de forças e calcular o trabalho, encontrar a variação da energia cinética e, ao mesmo tempo, introduzir uma energia potencial e ver que também da variação da energia potencial é crucial. Faz parte do acervo básico assim, da física clássica. Aqui tem integral de 0 a 1 de raiz de 1 mais x2. Essa daí é aquela típica que você bota aí, tangente. Essa aqui, você faz a substituição x igual a tangente θ, dx igual a secante quadrado θ dθ, usando que aqui dx dθ igual a secante quadrado θ, que é 1 sobre seno, nem sei. Bom, então aí você taca isso aqui. Então essa daqui você vai ter... Bom, espera aí, para x igual a 0, tangente θ igual a 0 é com θ igual a 0, né? Então, tangente θ igual a 0, então θ igual a 0. Em x igual a 1, então você vai ter tangente θ igual a 1. Tangente θ igual a 1 é o seno igual a cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. E seno igual a cosseno, aqui, né? Π sobre 4. Tá aqui, né? Isso aqui é meio esquisito, assim. A gente sempre pensa que bota esse negócio aqui, porque a gente pensa que esse negócio aqui é bem maior que 1, mas quando é 1, o ângulo está aqui mesmo. Então, isso aqui é da θ igual a π sobre 4. Então, essa integral daqui vai ser integral de 0 a π sobre 4 de raiz quadrada de 1 mais tangente θ ao quadrado vezes secante quadrado θ dθ. E aí, bom, seja o que Deus quiser. Bom, isso daqui é secante quadrado θ, quer dizer, aqui, esse aqui é tangente, e esse daqui é secante, e esse daqui é 1. Então, 1 mais tangente quadrado é secante quadrado. E nesse pedaço aí que a gente está de 0 a π sobre 4, todo mundo é positivo. Seno, cosseno, tangente, secante, todo mundo é positivo. Então, raiz quadrada de secante quadrado é a própria secante, né? Então, isso aqui dá integral de 0 a π sobre 4 de secante ao cubo θ dθ. Caramba, hein? Eu acho que eu vou pegar essa secante ao cubo, não sei se é a melhor maneira, mas o que me vem à cabeça é fazer secante ao cubo θ igual a 1 mais tangente quadrado θ secante θ. Porque isso daqui vai ser secante θ mais tangente θ ao quadrado secante θ. A derivada da secante é secante tangente, né? Então eu poderia botar aqui
Poderia botar aqui alguma coisa assim, tipo secante θ mais tangente θ vezes secante θ tangente θ. E pensar isso aqui como derivada da secante. E esse aqui é a tangente. Será que vai dar certo? Derivar vai dar a mesma coisa. Porque às vezes aparentemente assim, quando você vai integrar por partes, que você pega uma, quando você integra da outra e a outra se deriva da uma, você fica meio assim, mas a gente acabou de ver uma situação que isso deu certo, porque voltou com o sinal trocado e a gente passou para o outro lado. Então, vou tentar fazer assim, vamos ver o que isso vai dar. Quer dizer, isso daqui vai ser integral de 0 a π sobre 4 de 1 mais tangente quadrado θ secante θ dθ. Você vê que aqui, essas coisas aqui, ou você se dedicou a isso, ou dificilmente você vai fazer isso com desenvoltura. Eu me dediquei um pouco porque, na verdade, foi porque eu dei aula de cálculo 1 em outros tempos. Não, mas me dediquei um pouco também na hora de derivar, mas não é tão crucial, mas quis botar esse problema mesmo assim. Então, isso aqui vai me dar integral de 0 a π sobre 4 de secante θ dθ, que se eu não tivesse feito na aula passada, mostrado o logaritmo de secante mais tangente, eu nunca ia conseguir calcular essa integral aqui, mais a integral de 0 a π sobre 4 de tangente quadrado θ secante θ dθ. Aí essa daqui a ideia aqui, né, é que se eu integrar essa daqui, posso pensar assim, ou não sei se eu abrir seno sobre cosseno e tal também, uma coisa. Posso transformar em seno sobre cossenos também, tá? Quer dizer, isso aqui seno quadrado θ sobre cosseno quadrado θ é a tangente quadrada. E a secante é 1 sobre cosseno θ. Não sei se melhora, mas eu tenho aqui seno θ vezes seno θ sobre cosseno θ ao cubo, que também dá para integrar. Bom, mas vamos ver, vamos seguir por aqui. Então, esse daqui eu escrevo assim. Bom, então a integral de secante. Deixa eu abrir um espaço aqui. Integral de secante θ é daquelas que foi mágica, né? Secante θ, você multiplica por secante θ mais tangente θ, divide por secante θ mais tangente θ, e aí você fica com secante quadrado θ, que é a derivada da tangente, mais secante θ, tangente θ, que é a derivada da secante. Então, o que está aqui é a derivada do que está aqui. Então, isso daqui é a derivada do logaritmo de secante θ mais tangente θ. Então, aqui nós temos logaritmo de secante θ mais tangente θ, 0 a π sobre 4. E agora a gente tem que se virar aqui com a secante vezes tangente quadrada. Então, integral de 0 a π sobre 4 de
tangente quadrado θ, secante θ, dθ. Eu estou pensando assim, né, em escrever isso aqui como tangente θ vezes secante θ, tangente θ, porque aqui eu posso integrar essa e derivar essa. Então isso daqui eu chamo de U, essa daqui de V', e aí isso daqui vai me dar UV, que é tangente, quer dizer, aqui V é igual a secante θ. Então vai dar a tangente θ vezes secante θ, 0 π sobre 4, menos a integral de 0 a π sobre 4 da derivada dessa, que é secante quadrada, e a primitiva dessa, que é secante. Então, secante ao cubo θ dθ. Então, voltei a estaca zero, mas não voltei a estaca zero porque eu estava com isso aqui. Quer dizer, nessa história aqui, eu cheguei à conclusão que essa integral aqui, I é igual a logaritmo de secante θ mais tangente θ, 0 π sobre 4, mais tangente θ, secante θ, 0 π sobre 4, menos I. Então, se eu passar esse I para o lado de cá, eu tenho 2I igual a alguma coisa que eu sei. Então, moral da história, isso aqui virou a metade disso aqui, né? É igual a 1/2 de logaritmo de secante θ mais tangente θ mais tangente θ secante θ de 0 π sobre 4. Vou ter que substituir. E ver o que isso vai dar. Em 0 a tangente é 0 e a secante é 1. Então, 0, 1, logaritmo de 1 é 0. E aqui 0 vezes 1 é 0. Então, em 0 dá 0. Então, só tem que calcular isso daqui em π sobre 4. Então, é 1/2. Em π sobre 4, π sobre 4. A tangente é 1 e a secante é raiz de 2. Então, isso aqui vai dar 1/2. Então, logaritmo de 1 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Acho que não tem nenhuma dessas respostas, né? Porque aqui, vamos dizer, você ainda pode escrever assim, né? Esse aqui é o logaritmo. Meio do logaritmo é o logaritmo da raiz desse negócio. Mas ainda tem raiz de 2 sobre 2 aqui, que não apareceu. Então, não deu nenhuma das respostas. Eu já estou pegando uma manha para fazer a minha prova, hein? Não sei se vocês repararam, mas essas questões têm muita conta. Como eu sou preguiçoso, eu erro a conta. E aí, na hora que eu boto as respostas, eu penso que eu estou pondo uma das respostas certas, mas ela está errada.
Então, fortes chances. Eu vou tentar, na próxima prova, não cometer esse erro. Mas fortes chances, né, de quando tem uma questão com muita conta, de nenhuma das respostas ser certa, porque eu errei a conta. Oi? Quê? Não entendeu? Peraí, o quê? Onde? Eu entendi até a parte que você passou dessa parte da secante ao... Fiz a substituição. Aí cheguei na integral de secante ao cubo. Aí secante ao cubo eu escrevi como secante vezes secante quadrada, que é uma tangente quadrada, né? Então ficou a integral da secante, que eu sabia fazer porque eu tinha decorado, e a integral de secante vezes tangente quadrada. Tá aqui. Aí essa, eu ainda separei assim, ó, porque aqui ninguém é derivada de ninguém, simples, mas né, a tangente quadrada não é, essa aqui não é. Mas se eu pegar uma das tangentes aqui, juntar com a secante, isso aqui é derivada da secante. Eu tenho a minha tabela de integrais na cabeça, de derivadas. Eu sei que a derivada da secante é secante vezes tangente. Por que eu sei? Porque eu já derivei e acabei decorando. Acho que é. Tá? Então, eu usei isso. Porque a integral é isso. Você tem algumas funções que você já derivou e aí você usa isso na hora de calcular a integral. É como, sei lá, se você souber a tabuada, você tem lá um algoritmo de multiplicação e você multiplica usando a tabuada, se você sabe a tabuada. Se você não sabe, fica até, às vezes, muito melhor. Eu tenho uma amiga bailarina, amiga da minha mulher, madrinha do meu filho até, que ela diz, eu não sei matemática, não sei matemática. Mas você vê ela fazendo conta, ela sabe a beça, porque ela pega, como ela não sabe a tabuada, ela pensa que sabia matemática, ela sabia a tabuada. Mas então ela não sabe a tabuada, ela pensa que não sabe matemática, mas na verdade ela sabe, porque ela sabe multiplicar, ela sabe o que ela está fazendo. Aí ela decompõe o número e tal, ajeita ali e faz a conta. Saber matemática não é saber a tabuada, também saber integral não é saber a tabuada. Eu ocasionalmente aqui sei a tabuada, então, mas hoje a tabuada virou algoritmo na máquina de calcular integral também virou algoritmo, então perdeu um pouco até o valor. Mas como nós estamos fazendo aqui na mão, eu fui na minha tabuada e disse, isso aqui é a derivada da secante. Se eu ficar na dúvida, eu vou lá e derivo a secante, porque derivar você não erra, né? Você pode sempre derivar. Aliás, aqui, a gente pode... imagina que eu quisesse só em vez de saber a integral de 0 a 1, eu quisesse saber uma função. Por que eu botei a integral de 0 a 1? Porque como é uma múltipla escolha, se eu dissesse calcular a integral sem ser de 0 a 1, e te desse 4 opções, você derivava cada uma delas até achar certa. Mas... pensando assim, sem dar as opções, pode ser legal a gente chegar aqui no final e voltar aqui para o x. Mas aqui você entendeu o que eu fiz? Quer dizer, eu peguei esse aqui, escrevi esse tangente, botei a outra tangente aqui. Aí chamei essa de U e essa de V'. Por quê? Porque eu sei que se V' é essa, V é secante θ. E a derivada de U é secante quadrado. Então aqui deu U, V, menos a integral de U', V. Aí U' é secante quadrado, V é secante, então deu secante ao cubo de volta. Aí disse, pô, perdi. Não perdi. Por quê? Porque apareceu com o sinal trocado. Hã? Não, você entendeu a ideia aqui de integrar por partes? Então, quando eu integrei por partes, apareceu isso aqui. Virou isso. Só que isso daqui, juntando com uma coisa que eu apaguei, era a integral de secante ao cubo.
Então... Fazer aqui. Hã? Ué, olha só. Eu fiz aqui a integral de 0 a π sobre 2 de tangente quadrado θ, secante θ, dθ. Aí disse, não, eu vou trocar, vou fazer a integral de 0 a π sobre 2 de tangente θ vezes secante θ, tangente θ, dθ. Aí eu chamo essa daqui de U, essa daqui de V'. Aí a minha U' é igual a secante quadrado θ e a minha V é igual a secante θ. Então isso daqui vai me dar UV, que é tangente θ, secante θ, 0 π sobre 4, menos a integral de 0 a π sobre 4, de U', que é secante quadrado θ, vezes V, que é secante θ. Isso daqui é secante ao cubo θ. Eu digo, fudeu, porque, pô, eu estou querendo calcular a integral de secante ao cubo. Fiz um monte de conta e no fim eu tenho que calcular de novo a integral de secante ao cubo. Já era, né? Mas não já era, por quê? Porque isso daqui é igual a isso, mais alguma coisa que eu já calculei. Só que, se eu passar esse para o lado de lá, eu vou ficar com 2 vezes esse. Ó, eu cheguei à conclusão que I, isso daqui eu chamei de I, é igual a alguma coisa que eu já calculei, mais isso daqui que eu já calculei, menos I. Aí eu pego esse I, jogo para cá, eu somo I dos dois lados, esse aqui soma, fica 2I aqui, e eu achei I. Em reações químicas, às vezes aparece um negócio assim, né? Não? Não, acontece sim. Não, mas no fim é a mesma ideia. Bom, mas então vamos ver o que a gente achou para isso daqui, porque se a gente achar certo, a gente pode derivar e ver se dá isso. Então, no final das contas, a gente achou como primitiva esse negócio daqui. Onde é que eu vou apagar? Então, a gente chegou à conclusão que a gente tem um meio do logaritmo da secante θ mais tangente θ mais tangente θ secante θ. Só falta estar errado. Agora, porque aqui, vamos dizer, aqui eu fiz a conta, pode estar errado, eu no fim achei o número, porque eu substituí 0 π sobre 4 e achei lá. Mas aqui eu vou voltar para o x. E depois que eu voltar para o x, eu tenho uma função de x que eu posso derivar e tem que dar isso. Se eu derivar e não der isso, errei. Então, bom, o x, vou apagar aqui também, né? Posso apagar tudo. Nessa história aqui, o x era igual a tangente θ. Mas aparece também a secante θ. Então, a secante θ, secante quadrado θ é igual a 1 mais tangente quadrado θ. Então, secante θ é igual a raiz
de 1 mais tangente quadrado θ, como tangente θ é x, é igual a raiz de 1 mais x2. Eu posso ficar tranquilo aqui, porque eu estou num intervalo no primeiro quadrante, então todo mundo é positivo, posso escrever aqui sem me preocupar com a raiz negativa, né? Então eu posso substituir isso aqui. Isso aqui vai dar 1/2 do logaritmo de x mais raiz de 1 mais x2 mais x raiz de 1 mais x2. E agora eu tenho que olhar, derivar isso aqui e ver se vai dar isso. É horrível, né? Mas, pode ser que dê certo, pode ser que esteja certo. Eu diria que temos 50% de chance de estar certo. Assim, né? Já que eu erro muito e que vocês aceitam qualquer erro que eu cometa, então a chance é mais ou menos essa. Então, se eu derivar isso, eu vou ter 1/2. Bom, esse logaritmo aqui fechou só aqui, né? Então, a derivada do logaritmo é a derivada disso dividido por isso. Então, aqui eu tenho x mais raiz de 1 mais x2, a derivada de x é 1, a derivada da raiz de 1 mais x2 vai dar raiz de 1 mais x2. Tinha um 2 aqui, mas tem um 2x da derivada disso. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada de 1 mais raiz de 1 mais x2 vai ser 1 sobre 2 raiz de 1 mais x2 vezes a derivada de 1 mais x2, que é 2x. Aí o 2 corta com 2, então fica um x aqui. E aqui mais derivada de um produto. Então, tem raiz de 1 mais x2 mais... Aí eu faço esse vezes a derivada desse. x2 raiz de 1 mais x2. Caralho, se fazendo isso der 1 mais x2, porra, vai ser muita sorte, né? Mas, dá assim, a sensação que deveria ter um sinal menos aí, mas vamos ver. Isso daqui vai dar 1/2. Aí a gente tem aqui raiz. Bom, a gente vai ter que botar no mesmo denominador. Não sei se eu boto assim direto. Bom, sei lá, né? Então aqui a gente bota assim, né? X mais raiz de 1 mais x2 sobre raiz de 1 mais x2 vezes isso daqui. Então, 1 mais x2 mais x raiz de 1 mais x2. Aqui a gente tem mais... Caralho. Será que é melhor somar antes? Não sei. Não sei se eu somo esse com esse. Vou somar esse com esse primeiro, né? Aqui vai ficar 1 mais x2 mais x2, 1 mais 2x2, cada vez eu acredito menos nisso, sobre raiz de 1 mais x2. Eu não sei se... Acho que aqui eu vou deixar raiz de 1 mais x2, vou deixar como estava, né? Raiz de 1 mais x2 vezes x mais raiz de 1 mais x2. Foi como ele veio, né? Aqui veio
x mais raiz de 1 mais x2 vezes o raiz de 1 mais x2 que veio daqui. Porque aqui eu só tenho que multiplicar por x mais raiz de 1 mais x2. Cara, não, isso não vai dar certo. Mas, sei lá, vamos fazer a conta. 1 meio de raiz de 1 mais x2 sobre x mais raiz de 1 mais x2. Aí nós temos aqui x mais raiz de 1 mais x2. E aqui eu tenho que multiplicar isso por x mais 1 mais 2x2 vezes x mais raiz de 1 mais x2. Então aqui a gente tem x mais raiz de 1 mais x2. Ó, aqui vai dar 2. Aqui tem 1 vezes raiz de 1 mais x2, e aqui tem esse daqui, 1 vezes raiz de 1 mais x2. Então, esse 1 soma com esse 1, dá 2 mais 2x2, eu já estou começando a ter uma esperança. Vezes esse daqui, x mais raiz de 1 mais x2. Então, ficou, esse 2 corta com esse daqui, então ficou aqui 1 mais x2. Esse cara daqui simplificou com esse sobre raiz de 1 mais x2, é um verdadeiro milagre isso aqui, hein? Que dá raiz de 1 mais x2. Então, por incrível que pareça, se eu tiver, a menos que eu tenha errado e compensado o erro, aqui a probabilidade é baixa, né? Mas, quer dizer, se você derivar esse bicho daqui. Então, depois de passar pelo logaritmo da secante, a tangente, não sei o quê, você chega nesse negócio aqui. Deve ter outra maneira, talvez mais simples de fazer, mas essa foi a que me ocorreu. Ok? Posso dizer para vocês assim que... Não, que uns 50 anos atrás o cara sabia fazer isso... Um cara que sabia pra caralho. Então, hoje não vale nada. Hã? Não, eu já falei, prova é um problema de vocês. Eu não estou preocupado com a prova, eu estou preocupado que vocês aprendam. Estou querendo mostrar para vocês, para vocês valorizarem quando vocês forem lá no software e buscarem a integral dessa porcaria, saber que o neguinho trabalhou a beça para botar um negócio que inclua todas essas piruetas aí. Então, bom, não sei se vocês reparam, mas todas as questões desse teste, até que ele foi bem feito, cara. Agora estou gostando dele, hein? Foi bem feito. Botei uma primeira questão que era uma integralzinha trivial, né? Uma substituiçãozinha básica. Uma segunda para uma coisa também básica que você tem que saber de energia potencial, energia cinética e tal. Agora uma terceira para você valorizar que tem conta, porra, que tem umas contas mesmo braba para fazer. Você pode dizer, não, é exatamente quando você pega a máquina de calcular para multiplicar dois números grandes, você sabe que você podia fazer aquilo na mão, mas que você ia sofrer lá, fazendo um monte de coisa, somando. Eu ainda faço contas na mão, às vezes, e erro às vezes também. Agora, essa quarta aqui são umas integrais também importantes a gente saber, né? Quer dizer, a gente tem uma integral básica, né, que se você tem 1 sobre x, ela veio do logaritmo. Na verdade, o logaritmo é que veio dela, porque o logaritmo foi definido a partir dela. Mas o fato é que você sabe que se você pega 1 sobre x,
Aqui você tem 1, 1. Então, se você pegar aqui 2, 3, etc., você repara que se você fizer essa integral aqui, integral de 1 a infinito, de 1 sobre x dx, você vai fazer essa área daqui para cá. E ela está acima disso daqui, aqui a altura é meio, aqui a altura é 1/3. Se você agora vier na próxima, 4, aqui a altura é 1/4. Então, isso daqui é maior que 1/2 mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5. E a gente já somou isso. A gente fez 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5 lá no começo, e isso deu infinito. Então, essa integral, quer dizer, leia-se aqui, maior que infinito significa que é infinito. Quer dizer, ela é maior que alguma coisa que quando você calcula dá infinito. Então, se você calcular essa integral aqui, vai dar infinito. Por outro lado, se você fizer a integral de 0 a 1 de 1 sobre x dx, a gente pode fazer a substituição, a gente sabe isso. Na verdade, essa integral é igual a essa, né? Mas se você fizer 1 sobre x igual a u, então x é igual a 1 sobre u, dx igual a menos 1 sobre o 2 du. Quando x vai para 0, isso vai para infinito, então infinito, quando x vai para 1, isso vai para 1. Aqui a gente tem u, e aqui a gente tem menos 1 sobre o 2 du, que é igual a menos integral de 1 a infinito, de menos 1 sobre o du, que é integral de 1 a infinito, de 1 sobre o du, que a gente acabou de ver que é infinito, que é a mesma coisa. Essa daqui? Essa soma não deveria ser um número único? Ela não tem número? Não, ela tem infinito. É porque você não veio no começo da primeira parte do curso, a gente somou algumas coisas. Não, é pelo seguinte, ó, você tem aqui 1, não, nem precisa de 1, pega aqui 1/2 mais 1/3. Isso daqui, aliás, deixa o meio aqui, vou deixar esse 1/3, deixar esse meio aqui, vou fazer 1/3 mais 1/4. 1/3 é maior que 1/4, então aqui isso é mais do que 2/4. Aí agora você soma aqui 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Esses todos são maiores que 1/8, então isso aqui é maior que 4 vezes 1/8. Agora você soma aqui de 1/9 até 1/16. Você tem 8 números aqui, todos maiores que 1/16, exceto esse. Então isso aqui é maior que 8/16. E aí você começa a ver que aqui você tem meio, mais meio, mais meio, e agora se você for de 1/17 até 1/32, você vai ter 16 parcelas maiores que 1/32, vai ter outro meio. Então você vai sempre juntando blocos que são maiores que 1/2. Então se você somar tudo vai dar infinito. Eu achei que se o número era... só tinha uma sequência. Se você fizer assim, 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, mais toda a vida, assim, isso dá π ao quadrado sobre 6. Quer dizer, essa dá finita, mas essa porque a gente mostra que fazendo um processo semelhante, ela fica menor que uma PG. Mas ela é essa daqui, tá?
Como é que é? Não pensaria em fazer assim. Não, fiz assim porque eu quis economizar, mas na verdade, no começo, quando eu construí essa função aqui, eu mostrei que a integral daqui até x era a mesma que de 1 sobre x até 1. Então, se eu for daqui até infinito, é a mesma coisa que vir daqui de 0 até 1. Isso é uma coisa, assim, básica. Repara, visto agora retrospectivamente, eu peguei essa função 1 sobre x e eu usei o teorema fundamental do cálculo para dizer existe uma função cuja derivada é essa, porque ela é contínua. E como é que é definida essa função? Bom, eu fixo um número, por exemplo, 1, e calculo a área de 1 até o ponto x e digo, isso é a função cuja derivada é essa. Foi assim que eu defini o logaritmo. Pode fazer essa só usando o teorema fundamental. É. Só integrar aquelas funções. Quer dizer, você define assim, logaritmo de x é igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Você pega aqui. Pode fazer o limite de r infinito. Usando isso aqui, vai dar infinito. Tá? E aí sai tudo. Quer dizer, o logaritmo de A vezes B igual a logaritmo de A mais logaritmo de B e tudo mais. Então, isso aqui, básico. Então, quando eu olho integral de 1 a infinito, de 1 sobre x dx menor que infinito, já sei que é falso, porque isso é infinito. Sim, mas eu sei que o logaritmo do infinito é infinito por causa disso. E não o contrário, entendeu? Mas tudo bem, mas... Não, a derivada é que tende a zero, né? Isso aqui é a derivada. O logaritmo no infinito é a área daqui até o infinito, não tende a zero, ele está aumentando sempre. Aqui, ó, o que está escrito aqui? Escrever isso aqui é dizer o seguinte, né? Eu pego aqui y igual a 1 sobre t, y, aí pego 1 aqui, t, aí eu pego aqui o ponto x, e essa área daqui eu chamo de logaritmo de x. Assim que eu defini o logaritmo. Então, se o x for andando para cá, a área está aumentando, porque eu estou sempre somando mais alguma coisa na área, né? Não tem nenhuma chance de tender a zero. Quem está tendendo a zero é essa função aqui, que é a derivada do logaritmo. Tá? Vamos dizer, a derivada do logaritmo é essa daqui, porque quando eu faço a área até x mais h, a diferença, né, logaritmo de x mais h menos logaritmo de x sobre h, essa parte de cima é essa areazinha aqui, e o h está aqui. Aí eu divido essa área por h. Bom, a menor altura aqui é 1 sobre x mais h, e a maior é 1 sobre x. Então, isso daqui está entre 1 sobre x mais h e 1 sobre x. Não, porque isso aqui, esse negócio aqui, esse negócio daqui é assim, né? X mais h. O h é esse daqui. Esse daqui é 1 sobre x mais h, é a menor altura. E esse daqui é 1 sobre x. Então, essa área daqui está entre essa e essa daqui. A maior é dos meninos, a menor é das meninas, como disse a nossa ministra
Ln de x mais h é igual a 1 sobre x mais h? Não, o logaritmo é essa área branca. A área branca está acima da rosa e abaixo da azul. Aqui faltou multiplicar. Não, está certo. Porque, então, eu teria aqui 1 sobre x mais h vezes h. E aqui eu teria 1 sobre x vezes h. Como eu dividi tudo por h, ficou essa desigualdade. Aí, quando h tende a zero, ó, se h tende a zero, isso aqui tende para 1 sobre x. Quando h tende a zero, esse cara continua parado em 1 sobre x. E esse daqui, coitado, ele tem que andar aqui no meio. Aí eles estão afunilando, ele tem que tender para 1 sobre x também. É o chamado teorema do sanduíche. Tem que pensar na função 1 sobre x. Que é ela que... Então, essa é a primeira. Agora, tirando 1 sobre x, que envolve logaritmo, né, quando você tem... Posso apagar aqui? Quando você tem x elevado a alfa, com alfa diferente de menos 1, porque quando alfa é menos 1 é 1 sobre x e a primitiva é logaritmo. Mas se eu quero... Isso aqui veio de quê? De x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Corta esse com esse, corta esse com esse, e é x elevado a alfa. Então, se você fizer a integral de a até b de x elevado a alfa dx, isso daqui vai dar x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 em b menos isso em a. Quando isso daqui for negativo, quando isso é positivo, é muito óbvio, né? Quer dizer, se b for para infinito, esse negócio vai para infinito. Se a for para zero, isso aí é zero. Mas quando esse negócio é negativo, se alfa mais 1 for menor que zero, então o que vai acontecer? Em infinito, esse negócio vai para zero, mas em zero vai para infinito. Então, o que acontece aqui? Eu botei algumas integrais aqui, né? Botei integral de 1 sobre raiz de x, aliás, de 1 sobre x2, isso aqui é igual a integral de x a menos 2 dx, que é igual a menos x a menos 1, que é x a menos 1 dividido... Tá? O menos 2 é o meu alfa, então alfa mais 1 é isso daqui. Então isso aqui é menos 1 sobre x. O que vai acontecer? Em infinito vai para zero, mas em zero vai para menos infinito. Então, se você fizer a integral... Bom, a integral de 0 a infinito vai ser infinita, porque em zero vai para infinito. Mas a integral de 1 a infinito, então, a integral de 1 a infinito de 1 sobre x2 dx vai ser menos 1 sobre x, 1 infinito. Que vai ser isso em 1. Aliás, isso em infinito, que é 0, menos isso em 1, que é menos 1. Vai dar 1. Mas se você fizer a integral de 0 a 1 de 1 sobre x2 dx, você vai ter menos 1 sobre x de 0 a 1. Aí em 1 isso vai dar menos 1, só que em 0 isso vai
1 sobre x, aqui é 0 mais, então vai para mais infinito, com esse menos aqui fica menos infinito que infinito. Ah, estou na cara de pau somando, quer dizer, eu posso somar infinito com um número finito. Né? Porque eu estou integrando de 0 a 1. Então, os menores que 0 não entraram na parada. Na verdade, quando eu faço essa integral aqui, eu tenho que fazer a integral de um epsilon até 1 e fazer o epsilon tender a 0. Eu estou meio que bypassando essa parte. Né? Quer dizer, a integral, isso daqui seria o limite quando o epsilon tende a 0 mais da integral de epsilon até 1 de 1 sobre x dx. Aí eu faria menos 1 menos 1 sobre epsilon, e agora eu faria o epsilon tender a 0 mais. Isso tende a infinito quando o epsilon tende a 0 mais. Rigorosamente é isso. Tá? Agora, quando eu faço essa mesma coisa com 1 sobre raiz de x, dx, isso é igual a integral de x elevado a menos meio. Então aí eu vou ter, esse é o alfa mais 1 é meio. Então eu vou ter x elevado a meio sobre meio. E aí o que vai acontecer? No infinito isso vai para infinito. Mas em 0, isso vai para 0. Então se eu fizer essa integral aqui de 0 a 1, então quando eu boto x igual a 1 vai dar 2. Quando eu boto x igual a 0, dá 0. Então, essa integral, essa daqui dá infinito. Dá para sentir assim, né? Quê? Ah, marca você, porra. Estou fazendo a conta aqui. Isso aí, as respostas não estão aparecendo no quadro. Quando eu faço de 1 ao infinito, dá 1. Basicamente, a referência é a seguinte. Ó. Se você quiser ter uma referência decoreba, tem 1 aqui, 1 aqui. Essa aqui é 1 sobre x. Aqui você tem infinito e aqui você tem infinito. Se você botar um expoente, se você botar, vou botar um expoente alfa maior que 1. Tá? Se você botar alfa maior que 1, x elevado a alfa para x maior que 1, você vai ter isso aqui, ó. Tá, isso aqui é 1 sobre x elevado a alfa maior que 1. Porque quando o número é maior que 1, e alfa é um expoente maior que 1, você eleva a alfa e o número aumenta, né? 1000 ao quadrado é maior que 1000. Por outro lado, 1 milésimo ao quadrado é menor que 1 milésimo. Então, quando você divide por... Você faz 1 sobre x elevado a alfa, o x elevado a alfa é maior que x, 1 sobre x elevado a alfa é menor. Só que aqui fica maior. Então, essa área daqui já era infinita. A branca é infinita, a rosa vai ficar mais infinita ainda, porque ela é maior. Essa área daqui é infinita. E essa área daqui também é infinita. Então, a rosa é maior. Então, qualquer expoente maior que 1, se você fizer a integral de 0 a 1, vai dar infinito.
Em compensação, aqui é menor. Podia ser menor e ser infinito também. Mas a gente faz a conta e vê que dá finito. Então, o que a gente tem aqui é que a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a alfa dx é igual a infinito, aqui com alfa maior que 1. E a integral de 1 sobre x elevado a alfa de 1 até infinito dx é menor que infinito. Agora, quando você pega um alfa menor que 1, aí acontece o contrário. Porque quando alfa é menor que 1, x elevado a alfa é uma espécie de raiz. Vamos dizer, raiz alguma coisa maior que 1. Então, o x elevado a alfa, para alfa menor que 1, ele é menor que x, quando x está maior que 1. Então, você tem uma coisa assim, 1 sobre x elevado a alfa menor que 1. Aqui ele fica maior, aqui ele fica menor. Como essa área branca daqui é infinita, essa integral aqui, quer dizer, a integral de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a alfa dx vai ser infinita, porque ela está acima dessa daqui. Em compensação, aqui ela está abaixo. Podia ser infinita ainda, tá certo? Você pode ter, né, tá certo? Você pode ter um elefante, pô, é enorme. Aí você pega um hipopótamo, é menor que o elefante, mas pô, ainda é grande, eu que não quero ficar embaixo dele. Tá? Então, a mesma coisa, o branco aqui é infinito, o azul poderia ser, mas não é. A gente faz a conta e não é. Então, a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a alfa dx é finita. É isso que dá origem a algumas... essa coisa de ter área infinita e volume finito e coisa assim, está ligado a isso, né? Porque quando você pega um negócio aqui e faz a revolução, o volume fica proporcional ao quadrado do cara. Então pode ser que o cara dê uma área, ele vai tendendo a zero, mas a área ainda dá finita, mas o volume pode dar, aliás, a área dá infinita, mas o volume pode dar finito. Então aqui o propósito dessa questão era essa discussão aqui. Ok? É só, vamos dizer, eu abreviei aqui, mas a conta que eu fiz para 1 sobre raiz de x pode ser feita para todas as outras. Que horas são? Então temos que dar uma acelerada, né, para pelo menos fazer a múltipla escolha. A questão 5 é mais... Você tem f de x igual a 1 sobre x, e f de x igual a x2 entre 10 e 20. 10 e 20, mais ou menos assim. E aí a gente faz uma aproximação, divide aqui em n pedaços iguais, e faz aproximação por retângulos pegando a maior altura sempre. E aqui e aí a questão
Fazendo isso, onde que você comete um erro maior? Aqui ou aqui? Nós temos o mesmo intervalo, tem o mesmo número de subintervalos, aproximou pelo maior retângulo, aqui pelo maior também. O que acontece aqui, né? Essa está mais íngreme. Então, quando você bota um retângulo aqui, pegando a maior altura, você comete um erro maior do que quando você pega o retângulo aqui pegando a maior altura. Só isso. Quer dizer, é claro que tem uma arte aqui, eventualmente, né, de você pegar o trapézio, pegar um retângulo com uma altura média, mas se você tem uma função crescente ou decrescente, a maneira mais barata é pegar as extremidades, uma das extremidades é a menor altura, a outra é a maior altura. Quando a função está crescendo muito rápido, isso leva a um erro maior do que quando ela está crescendo ou decrescendo mais devagar. Isso já foi questão de um teste anterior. Então, essa era a ideia. Depois a gente tem a questão que é volume de um cone. 6, né? Você não vai cobrar a aproximação do trapézio? Não sei. Eu vou saber, não estou na minha cabeça de quinta-feira. Você falou sobre isso? Hã? Você falou sobre isso? Não falou? Não, mas trapézio você sabe, não sabe? Sim, Eu não falei de trapézio, não, até falei, apareceu trapézio em algum momento, mas você está aprendendo matemática é que nem balé. O menininho entra lá, com 4 anos começa e tal, aí com 18 ela pode ser uma primeira bailarina, se ela for boa, ou piano. Os bailarinos homens, se eles forem mais atléticos e tal, às vezes eles começam mais tarde, porque eles têm que saltar, fazer umas coisas assim, mas... matemática também, você está estudando desde pequenininho, aquilo está contando, né? Não posso, você pode dizer, você não ensinou a multiplicar, porra, não. Tem que saber. Mas o que vai acontecer, não sei. Aliás, a gente não tem que estar preocupado com o que... já falei, eu não estou preocupado com o que vai cair na prova, estou preocupado com o que vocês vão encontrar pela frente ao longo da vida. Bom, volume do cone. Então, o volume do cone é bem... eu faria assim, né? Faria de 0 até Hzão, aqui é o Rzão, né? E para cada altura Hzinho eu tenho um Rzinho aqui. Né? Então, Rzinho. E aí, por semelhança, né, o Rzinho está para Hzinho, assim como Rzão está para Hzão, então Rzinho é igual a Rzão H sobre H. E aqui é... Hzão é a altura toda. É porque eu tenho tendência, né, a botar o cone assim, né, apoiado com a base no chão, e eu tenho tendência a vir com H pequenininho crescendo para cá. Mas isso vai me levar a uma conta pior do que se eu vier com H daqui para cá. Então, eu vou fazer assim. Então, eu tenho que fazer a integral de 0 a Hzão da área dessa seção aqui, que é π R2 DH. O DH quer dizer, eu vou pegar as fatiazinhas, vou fatiar meu presunto cônico, cada fatiazinha tem a altura DH e tem a área da base πr2. Então isso aqui vai ser a integral de 0 a Hzão de π RH sobre Hzão ao quadrado DH, que vai ser πr2 sobre H2, H3 sobre 3,
que é a primitiva de H2 aqui, 0H, então isso aqui vai ser πr2 sobre H2, H3 sobre 3 em 0 dá 0, né? Então vai dar πr2H sobre 3. Se a gente quiser por acaso, sem utilizar a integral, a demonstração. Ah, faz, porque eu ia comentar isso. Faz porque vai ser legal. Não dá para fazer de maneira trivial. No cone... Não, porque no ensino médio eu lembro que você demonstrou. No cone... É pelo seguinte, nem para pirâmide. É interessante porque quando você faz a área do triângulo, você bota aqui um triângulo, é mais complicado quando o triângulo é assim, fica mais chato de fazer. Mas basicamente é isso, né? Você pega o triângulo, aí você faz o trapézio, o paralelogramo, na verdade, e aí você tem dois triângulos que são, vamos dizer, iguaizinhos a menos da orientação, mas se você virar assim, são congruentes, né? E aí as duas áreas são iguais, então a metade da área do paralelogramo, que é base vezes altura, porque você pega aqui esse pedaço de cá, coloca do lado de cá, nesse caso aqui fica um pouco mais difícil, então dá tudo certo. Quando você vai fazer a pirâmide, você teria que construir um prisma, né? Foi assim que... Só que, se você dividir esse prisma em 3, você não tem 3 pirâmides congruentes. Tá? Porque você tem duas bases. Então, você pega essa base aqui, aí você faz o prisma. Então, você constrói aqui uma outra base assim, e aí você faz uma pirâmide com essa base, que é a sua, outra com essa base, e sobrou uma, que não tem outra base dessa. E aí não rola. Então, os gregos lutaram com isso, e o jeito que eles tiveram que fazer foi, basicamente, uma integral. Você soma infinitésimos na maneira deles, então... exceto assim situações especiais, né, que você possa... mas aqui também é meio Cavalieri também, né, porque você pode botar um cilindro aqui e aí ver essa área, vamos dizer, essa área daqui comparar com essa daqui, quer dizer, você vai vindo com a área da seção aqui e vai dar igual a área da seção aqui, uma coisa mais ou menos assim, se não me engano. Né? Mas também, o princípio de Cavalieri é cálculo, é isso aqui, na verdade. Então, aqui é uma maneira de você ir lá e dizer, bom, então é essa coisa mesmo, essa fórmula. E a questão 7... é uma coisa meio clássica, né? Mas que a gente não exercitou, né? Que é dar duas funções y igual a x2, e aí eu peguei uma y igual a x mais b, a x mais b pode ser uma coisa assim, né? Eu só fiz questão de botar um b positivo, porque aqui quando você faz x igual a zero, você está passando aqui, para ter certeza que ia cortar aqui. Se b for zero, não corta? Se b for zero, pode cortar, né? Dependendo, quer dizer, se você botar a igual a zero, vamos dizer, a igual a zero não vai cortar, né? Mas se você botar b igual a zero, sim, porque a tangente aqui é horizontal. Então, se você pegar uma reta que inclina um pouco para cá ou para cá, ela vai cortar em algum lugar. Tá? Mas isso aqui é legal porque isso aqui
No passado, só o grande Arquimedes foi capaz de calcular essa área daqui. E ele, eu já falei disso, o Arquimedes, ele era especialista em balanças. Ele sabia que se você botar um pezinho aqui, então se está em equilíbrio, esse peso vezes esse daqui é igual a esse peso vezes esse daqui. E aí ele começa a fazer um negócio assim de estática, de equilíbrio e tal, aí ele escreve lá uma meia página e de repente ele tira a área desse negócio. Eu nunca reli. Depois ele diz, não, agora eu vou fazer direito, vou fazer de outra maneira mais rigorosa. Aí ele vai lá e faz com aproximações e tal. Mas, então você tem que fazer isso aqui, né? Você tem que, na verdade, você tem que dizer, bom, tem que achar esse ponto, alfa, esse ponto beta, né? Então você tem que fazer x2 igual a ax mais b, achar as raízes alfa e beta, e aí você tem essa área daqui, que é a área do trapézio, se você não sabe a área do trapézio, você calcula com a integral, menos essa área aqui de baixo. Que você vai fazer a integral de alfa até beta, de ax mais b dx, que é essa área daqui, menos a integral de alfa até beta de x2 dx, que é essa área aqui assim. Aí a diferença dá essa área. Então você faz aqui, x2 igual a x mais b, né? x2 menos ax menos b igual a zero, então x igual a mais ou menos raiz de A2 mais 4b sobre 2. Substitui aqui, né? Isso aqui vai dar bom, se você quiser calcular por integral, né, você pode achar aqui a altura média, mas pode calcular por integral também, né? Isso aqui vai dar ax2 mais bx, ax2 sobre 2 mais bx é a primitiva dessa, alfa, beta, menos x3 sobre 3, alfa, beta, onde alfa e beta estão aqui. Quando eu tinha sobre a questão 5, das aproximações. Sim. Existe alguma regra assim, de qual tem o menor erro se você aproxima pela direita, pela esquerda, a altura pela direita? Mais ou menos diria assim, se a função é assim, o erro aproximando pelo menor é esse aqui. E o erro aproximando pelo maior é esse aqui. Então, se a função é convexa, a aproximação por baixo vai errar menos. Se a função for côncava, é o contrário. Se ela for linear, tanto faz. Mas é praticamente... Naquele caso, as duas são convexas. E as duas aproximações são por cima. Só que aí eu usei assim, se a derivada é maior, quer dizer, na verdade, a segunda derivada, né? Quer dizer, você está partindo daqui. E está aproximando assim. Então, se a função for assim, você tem esse erro. Se a função for assim, você tem esse erro que aumenta um pouquinho para cá, aproximando pela maior. Se ela for assim, o erro aumenta. Então, quanto
mais convexa for a função, quanto maior for a segunda derivada, maior vai ser esse erro. Então, como uma era 1 sobre x, que tem uma segunda derivada pequenininha. Quanto maior a segunda derivada. Olha para... Melhor olhar para a figura. Tá? Isso é só... eu coloco esse tipo de questão porque é o tipo de questão. Você vai, sei lá, você vai encontrar algum problema na sua frente. Então, não precisa estar no manual, mas você pode olhar e pensar. A maior dificuldade do engenheiro, depois de um tempo, já falei nisso, é que ele se acostuma tanto a chutar, a acochambrar, que ele começa a esquecer a matemática que ele aprendeu. Porque ela fica tão meio irrelevante, porque ele vai ter que chutar lá, fazer uma regra de 3, um negócio, uma acochambração. E, às vezes, vamos dizer, um chute assistido é melhor do que um chute qualquer.